Antes de orarmos, quero convidar você a fazer algo simples. Respire fundo e, ao soltar o ar, permita-se descansar um pouco. Muitas vezes, a solidão não pesa só no coração, mas também no corpo. Ela se acumula nos ombros, aperta o peito, cansa a mente. Por isso, antes de mergulharmos na palavra, precisamos dar espaço para a alma respirar. Talvez hoje você esteja atravessando uma fase em que parece que ninguém realmente o entende. Você olha ao redor e, mesmo cercado de pessoas, sente como se sua voz não fosse ouvida. Talvez more sozinho e cada silêncio da casa ecoa como lembrança de alguém que já não está mais lá. Ou talvez conviva em família, mas mesmo assim o coração permanece em isolamento invisível. A solidão é multifacetada. Ela pode atingir o idoso que não recebe mais visitas frequentes. Pode atingir o jovem que se sente deslocado em grupos sociais. Pode atingir o trabalhador que vive dias repetitivos, sem companhia verdadeira. Pode atingir o doente, confinado em um leito, esperando uma palavra de consolo que não vem. E até mesmo o coração do crente fiel, que às vezes se sente esquecido por Deus em meio às orações não respondidas. Mas saiba, a Bíblia não esconde esse tema. Ela nos mostra que a solidão faz parte da jornada humana e que, mesmo nela, o Senhor se manifesta. O Salmo 25. 16 é um grito de alma. Volta-te para mim e tem misericórdia de mim, pois estou só e aflito. Esse versículo nos ensina algo precioso. Até os maiores homens de Deus experimentaram o peso de estar sós. Davi, que escreveu essas palavras, era rei. Tinha guerreiros ao seu redor, tinha servos, tinha responsabilidades. E ainda assim confessava: estou só e aflito. A solidão não depende de quantas pessoas estão perto de você. Ela é uma condição da alma. E a alma só encontra descanso quando se lança nos braços de Deus. Jesus também experimentou a solidão. No Getsêmani, em sua hora mais difícil, pediu aos discípulos: fiquem aqui e vigiem comigo. Mas eles adormeceram. O Filho de Deus enfrentou a agonia em oração, sozinho, suando gotas de sangue. E na cruz, sentiu o abandono até do Pai, clamando: Deus meu, por que me desamparaste? Ele sabe o que é a dor da solidão. E porque ele sabe, ele pode confortar você. Paulo, em 2 Timóteo 4, 16, 17, escreveu de dentro da prisão: na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado, mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças. Veja, todos o deixaram, mas Deus ficou. Essa é a promessa que atravessa gerações. Quando todos se afastam, o Senhor permanece. Talvez você olhe para a sua vida e se pergunte: por que Deus permite que eu me sinta tão só? E a resposta pode estar no deserto. Na Bíblia, o deserto é lugar de solidão, mas também de revelação. Israel caminhou 40 anos pelo deserto e aprendeu que o maná caía todos os dias, ensinando dependência diária de Deus. Elias fugiu para o deserto e ali, exausto e só, ouviu a voz mansa e suave que transformou sua esperança. João Batista viveu no deserto e de lá ecoou a mensagem que preparou o caminho para o Messias. E Jesus, no deserto, venceu a tentação com a força da palavra. O deserto da solidão pode ser doloroso, mas também pode ser fértil. Sem distrações, você começa a ouvir a voz de Deus de maneira mais clara. Sem multidões, aprende a confiar que Ele é suficiente. Sem apoios humanos, descobre que a rocha verdadeira não é a companhia de alguém, mas a presença fiel do Senhor. Mas aqui é importante dizer: não devemos romantizar a solidão. Ela dói, ela pesa. Ela pode nos levar à angústia e até à desesperança. Por isso, Deus não nos chama a permanecer nela sem propósito. Ele usa a solidão como caminho de amadurecimento, mas também promete consolo.
Isaías 41:10 nos lembra: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Deus não abandona. Ele é Emanuel, Deus conosco. E mesmo que você sinta que está só, a fé nos convida a enxergar além do sentimento. A fé nos lembra: Tu estás comigo. Salmo 23:4. Essas 3 palavras são como um escudo contra a escuridão da solidão. Quando a solidão apertar, respire fundo e repita devagar: Tu estás comigo. Diga de novo e mais uma vez. Permita que essa frase se torne um mantra de fé. Ela não é apenas consolo psicológico, mas é verdade eterna. É a voz do pastor garantindo que você não está abandonado. Muitas vezes, a solidão vem acompanhada de pensamentos duros. Ninguém se importa comigo. Minha vida não tem valor. Não faço falta para ninguém. Essas frases não vêm de Deus. Elas vêm do inimigo da nossa alma, que deseja que nos sintamos descartáveis. Mas a cruz nos mostra outra verdade. A cruz diz: Você tem tanto valor que o Filho de Deus entregou a vida por você. Você é amado de forma incondicional. Você é lembrado a cada instante. E sua vida tem um propósito eterno. No livro de Isaías 49:15-16, Deus faz uma pergunta: Pode uma mãe esquecer-se de seu bebê, que ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Veja, eu o gravei nas palmas das minhas mãos. Olhe que promessa. Ainda que o amor humano fale, o amor divino permanece. E não apenas permanece. Deus afirma que o seu nome está gravado na palma da mão dele. Isso significa que, cada vez que ele olha para suas mãos, ele vê você. Você nunca foi esquecido. A solidão nos faz acreditar que somos invisíveis. Mas diante de Deus, você é visto, conhecido e amado. Lembre-se de Agar, no deserto. Ela se sentiu rejeitada, abandonada. Mas quando Deus a encontrou, ela disse: Tu és o Deus que me vê. Gênesis 16:13. Hoje, você pode declarar a mesma coisa: O Senhor me vê. A solidão pode ser comparada a uma noite sem estrelas. É aquele tempo em que o coração procura sinais de luz, mas o céu parece fechado, escuro e silencioso. E ainda assim, até na noite mais escura, existe algo acontecendo. Mesmo quando não vemos, o sol continua em movimento e amanhã está a caminho. Assim é a presença de Deus. Muitas vezes invisível aos olhos, mas constante. Mesmo quando o coração sente ausência, a fé declara presença. Mesmo quando o sentimento grita abandono, a palavra assegura companhia. Jesus disse em Mateus 28:20: E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Todos os dias. Nos dias de festa e nos dias de lágrima. Nos dias de abraços e nos dias de silêncio. Nos dias de companhia e nos dias de solidão. A promessa não tem intervalos, a promessa não depende da nossa emoção. A promessa é eterna. Ele está. E se ele está, a solidão não tem a última palavra. O vazio pode ser preenchido, o silêncio pode ser habitado, a dor pode se transformar em oração. Pense em Jó. Ele perdeu filhos, bens, saúde, amigos. Seus próprios companheiros o acusaram, em vez de consolá-lo. Jó conheceu a solidão de quem sofre sem encontrar compreensão. Mas foi no meio dessa dor que ele declarou: Eu sei que o meu Redentor vive. Jó 19:25. E essa declaração atravessou séculos até chegar a nós, como testemunho de fé. Pense em Ana. Ela sofria pela esterilidade e ainda enfrentava provocações de Penina. A cada festa, sua dor parecia aumentar. A Bíblia diz que, de tão angustiada, ela chorava e não comia. E foi ali no templo, sozinha diante de Deus, que ela derramou sua alma em oração. E sua oração mudou a história, gerando Samuel, um profeta que seria instrumento poderoso nas mãos de Deus.
Pense em Jeremias, chamado de profeta chorão. Ele enfrentou rejeição, perseguição e desprezo. Suas palavras eram solitárias, pois quase ninguém queria ouvir, e ainda assim ele se manteve fiel, escrevendo Lamentações, um livro que até hoje consola corações. Foi ele quem disse: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elímeo 3, 21, 22. Esses exemplos nos mostram que a solidão, embora dolorosa, pode ser um terreno de revelação. É nela que a alma se volta para o único que pode preencher o vazio, o próprio Deus. A solidão pode ser como uma muralha ao nosso redor. Parece que ela nos isola, mas também pode ser vista como proteção, um espaço onde Deus nos separa para falar conosco de forma íntima. Foi por isso que Jesus muitas vezes se retirava para lugares solitários a fim de orar. O lugar da solidão pode se transformar em lugar de encontro. A solidão também pode ser comparada a uma semente debaixo da terra. Ninguém a vê. Ela está escondida, em silêncio, no escuro, mas é nesse lugar oculto que ela germina e no tempo certo brota para fora e dá fruto. Assim também, muitas vezes, o Senhor nos coloca em momentos de solidão para trabalhar em áreas profundas da nossa vida, preparando-nos para florescer no tempo certo. Outra metáfora é a do farol no meio da noite. Um farol existe justamente para quem navega em mar escuro. Ele é uma luz que guia, mesmo à distância. Assim é a presença de Deus na solidão. Pode ser que você não veja multidões, não tenha abraços humanos, mas há uma luz constante que nunca se apaga. E ainda podemos pensar no vento. Ele é invisível, mas real. Você não vê o vento, mas sente seus efeitos. Assim é o Espírito Santo. Mesmo que os olhos não enxerguem, ele sopra consolo, move o coração, traz refrigério. Querido irmão, querida irmã, talvez você esteja neste momento se perguntando: e quanto tempo isso vai durar? Quando a solidão vai acabar? E a verdade é que não temos prazos exatos. Algumas estações da vida são mais longas que outras, mas a palavra nos garante que nenhuma estação é eterna. O salmista diz no Salmo 30:5: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Toda noite termina e toda manhã chega. Enquanto a manhã não chega, como viver a solidão de forma saudável e cheia de fé? Ore com sinceridade, não esconda sua dor de Deus. Alimente-se da palavra, declare versículos em voz alta. Crie rituais de fé simples, procure servir, permita-se buscar ajuda. Deus nos chama à comunhão. Querido ouvinte, a solidão não define quem você é. Ela é apenas uma estação, não é sua identidade. Sua identidade está em Cristo. Você é filho amado de Deus. Você é herdeiro da promessa. Você é templo do Espírito Santo. E isso significa que, ainda que todos se afastem, você nunca estará verdadeiramente só. Agora, vamos orar. Senhor amado, aqui estamos diante de Ti. Somos muitos, espalhados em diferentes lugares, mas unidos agora em um só clamor. Tu és o Deus que conhece cada coração. Tu és o Deus que vê cada lágrima derramada em segredo. Tu és o Deus que não abandona os seus filhos. Pai, eu oro agora por todos aqueles que vivem em solidão, por quem se sente esquecido, por quem sente falta de um abraço, de uma conversa, de uma companhia, por quem se deita e se levanta em silêncio, sem ter com quem dividir o dia, por quem vive rodeado de pessoas, mas mesmo assim se sente invisível. Senhor, visita cada um com Tua presença. Que a solidão não seja um fardo insuportável, mas uma oportunidade de encontro contigo. Que o silêncio não seja vazio, mas espaço para ouvir a Tua voz mansa e suave. Que a ausência de outros revele a Tua presença fiel. Pai, eu oro por aqueles que perderam alguém que amavam. Viúvos e viúvas que dormem em camas vazias. Pais e mães que enterraram filhos.
filhos que choram a ausência de pais, amigos que sentem o vazio de quem partiu. Senhor, Tu és o Deus que consola. Abraça com Teu amor cada coração enlutado, enxuga as lágrimas. Renova a esperança de que a morte não tem a última palavra, porque em Cristo temos a vida eterna. Eu oro por aqueles que enfrentam doenças, enfermidades longas, solitárias, que trazem cansaço e medo. Senhor, visita hospitais, quartos silenciosos, casas onde a dor física parece não dar trégua. Traz cura, traz consolo, traz esperança. Que cada enfermo sinta Tua mão repousando sobre ele, trazendo alívio e paz. Senhor, eu oro pelos que enfrentam solidão em meio à luta financeira. Pais e mães que se preocupam com o sustento da casa. Trabalhadores que carregam fardos sem ter com quem dividir. Empresários que tomam decisões sozinhos, temendo o amanhã. Senhor, Tu és o Deus da provisão. Abre portas de emprego. Traz sabedoria para administrar recursos. Levanta ajudadores que sejam resposta de oração. Eu oro também pelas famílias fragmentadas. Casais que se afastaram emocionalmente e agora vivem em silêncio, um ao lado do outro. Filhos que não encontram diálogo com seus pais. Irmãos que se distanciaram. Senhor, reconcilia, quebra o orgulho, aproxima corações, restaura lares, porque onde há amor, a solidão perde força. Pai, eu oro por quem sente que não tem amigos verdadeiros, por aqueles que caminham sozinhos, sem companhia para partilhar alegrias e dores. Senhor, prepara amizades saudáveis, relacionamentos de apoio, irmãos de fé que caminhem lado a lado. Que cada um encontre pessoas que edificam e levantam. Senhor, visita também os que estão na solidão da alma, aqueles que lutam contra a ansiedade, contra a depressão, contra pensamentos de desistência. Tu conheces as batalhas que ninguém vê e eu te peço. Envia luz ao coração aflito, quebra as correntes da escuridão, declara sobre cada vida: Tu és amado, Tu és precioso, Tu és meu. Senhor, em meio à solidão, lembra-nos da verdade eterna. Tu estás conosco, Tu és Emanuel, Tu és a rocha firme, Tu és o bom pastor, Tu és a companhia que nunca se afasta. Hoje declaramos em fé: mesmo que todos me deixem, o Senhor permanece comigo. Mesmo que eu atravesse o vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Mesmo que a noite seja longa, a Tua luz brilhará no amanhecer. Pai, nós entregamos nossa solidão em Tuas mãos. Transforma-a em oração. Transforma-a em força. Transforma-a em intimidade contigo. E agora, Senhor, peço uma bênção especial sobre cada pessoa que participa desta oração. Que a paz que excede todo entendimento guarde o coração. Que a esperança floresça de novo. Que a fé seja renovada. E que cada vida sinta, de forma concreta, que nunca está só. Em nome de Jesus, amém. Receba esta bênção. Que o Senhor seja a sua companhia em cada madrugada silenciosa. Que o Espírito Santo seja seu consolo em cada momento de vazio. E que a presença de Cristo seja a sua certeza diária de que você nunca caminha sozinho. Se esta oração falou com você, escreva amém nos comentários. E se desejar, compartilhe também seu pedido de oração. Aqui formamos uma comunidade de fé, onde ninguém precisa caminhar só. Estarei aqui amanhã novamente, para juntos buscarmos o coração de Deus, porque cada dia, cada oração, cada encontro é alimento para a alma.